Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Caio Murtinho, trabalho com RH há algum tempo já. Provavelmente alguns de vocês a gente já se conheceu numa entrevista, num programa de trainee. E aí, recebo um montão de perguntas no meu LinkedIn. Vocês reclamam que eu não respondo. Então surge agora o nosso podcast Caio do RH. Eu vou convidar colegas de profissão, amigos meus de longa data, hoje não tão longa data assim, não tem problema, especialistas para bater um papo com a gente sobre o RH, sobre como que a gente trabalha aqui no RH e também como ajudar os nossos candidatos e candidatas de qualquer empresa para qualquer posição a se dar bem no processo seletivo. Ou, de repente, descobrir o rumo da carreira, ou entender se faz ou não faz uma transição de carreira. Então, é um podcast que eu vou trazer pessoas diversas aqui pra gente bater um papão e tentar solucionar as dúvidas de vocês e também contar um pouquinho dos bastidores de como é que funciona o lado daqui do RH. Quem sabe assim eu consigo responder as perguntas que vocês mandam aqui no meu LinkedIn e aí vocês vão conseguir tirar essas dúvidas e seguir tanto na carreira quanto numa entrevista, num processo seletivo. Eu já selecionei algumas perguntas aqui que vocês mais fazem no LinkedIn pra gente poder trocar. E eu tô com dois convidados, um convidado e uma convidada maravilhosos aqui comigo, que eu não vou apresentar, vou deixar que vocês se apresentem, porque eu acho que o papo hoje vai ser sensacional, porque são duas pessoas que trabalham com RH, trabalham em ramos de RH que são diferentes, então a gente vai poder atender as perguntas ali de diversas pessoas. Paula, fica à vontade para contar um pouquinho de você. Quem é a Paula? Como é que tá? Quanto tempo tá no RH? Me conta um pouquinho sobre. Conta pra gente aqui quem é a Paula. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Acho que esse momento é importante pra gente estar sempre aqui. O papo é aberto, só verdades, né? A gente só tem que falar o que realmente acontece. Bom, eu sou a Paula Esteves, eu tenho 38 anos, trabalho há 22 com recursos humanos. Fiz toda a minha carreira na companhia de talentos. Comecei como menor aprendiz, fui cuidando, fazendo todo atendimento às pessoas que participavam dos processos. Depois assumi a gestão de programas grandes de estágio e trainee, disputados aí no mercado. Depois fui responsável por abrir os nossos escritórios na América Latina e hoje estou como co-CEO e sócia do Grupo CIA de Talentos. Só isso, gente. Só isso, né? Mas eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, liso e preto, tô usando uma blusa rosa com colar. E tô aqui num estúdio incrível que você convidou a gente. Então, essa é um pouco sobre mim. E eu também sou mãe da Vitória. Ah, que delícia! Obrigado, Paula. Eric? Gente, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Paula, prazer. O Eric tem voz de locutor, né? Super, amor. Tá vendo aí? Muito obrigado por estar aqui hoje. Super feliz de verdade. Bom, assim, a forma mais genuína me apresentar. Eu tô com 38 anos também, coincidentemente, como a Paula. A minha carreira, eu tenho 15 anos em recrutamento. E antes disso, eu te falo que a minha carreira ela não é nada mais tradicional. Eu comecei na área de tecnologia, 8 anos, programa de estágio, programa de trainee. Em determinado momento eu descobri que não era a minha praia. Eu falei assim, gente, eu não nasci para programar. E olha que demorei para processar tudo isso. Mas conseguiu programar alguma vez, assim? Programou? Era péssimo. Mas tentou. Eu tentei. Tentar é importante. Tentar é importante. Não desistir, tem que tentar. E quando eu percebi que não era a minha praia, eu falei assim, ferrou, já 8 anos, você fez todos os cursos e tal. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E na época uma consultoria buscava recrutadores com experiência em tech e que eles iam treinar a gente em recrutamento. E foi quando eu comecei em 2008, já tem 15 anos. E desde então a minha carreira ela tem sido focada para recrutamento no mercado de tecnologia. Já recrutei para várias outras áreas, mas assim, 80% da minha carreira ela foi tech. E isso fez com que eu passasse por todas essas ondas de tecnologia, né? 2008, os booms dos RPs, depois na época dos Lehman Brothers, da vida, agora mais recente na transformação digital. Então, eu vivi essas transformações, então consegui criar bastante experiência nisso e estou super feliz. A minha autodescrição, eu sou bem alto, não sei se dá para aparecer na câmera, mas eu tenho 1,87 m, eu sou mestiço, sou neto de japoneses, eu estou vestindo uma camisa social manga longa azul escuro, eu acho, né? E o cabelo com topete. Eu tô com preto. Eu tenho o cabelo preto, penteado pra trás. Então, acho que essa é a minha autodescrição. Boa. Eu não fiz a minha, vou fazer a minha agora. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, sobrancelhas bem grossas, pretas também. Tô vestindo uma roupa preta e um casaco azul.
E o nosso estúdio aqui tem umas cortinas pretas atrás da gente, uma mesa de madeira e os nossos copos de água aqui. E o meu celular, que estão as perguntinhas das minhas colas aqui. Então vamos lá, vocês viram que a gente tá com uma galera, né? Eu sou o mais novo, então, de RH dessa Acabei mesa. falando o que eu tô fazendo da minha vida. É verdade. Desculpa, gente. Já fez tanta coisa. Já não, também, vai, né? é isso aí. Então, hoje eu sou uma pessoa, eu sou executivo de RH, eu trabalho em uma empresa chamada Avanade, com a joint venture da Accenture com a Microsoft. Eu tô lá há 4 anos, acho que é a empresa que eu por mais tempo trabalhei nos últimos 10 anos. E eu tô super feliz lá. Hoje eu cuido tudo que é América do Norte, então Estados Unidos e Canadá. Eu cuido tudo que é engajamento de candidato. Então, que são programas focados para diversidade, programa de indicação, eventos de recrutamento. Então, eu cuido exatamente disso. Antes eu estava aqui na Avanade do Brasil e eu fiquei aqui por quase 3 anos. E antes disso, passei por outras consultorias de tecnologia. Tive talvez uma coincidência da minha vida de só ter trabalhado com consultorias ou empresas multinacionais e isso fez com que eu chegasse onde eu tô. Mas de verdade eu nunca planejei, nunca escrevi, nunca ninguém falou assim, você tem que fazer isso, aquilo. Cara, foi indo. Então a gente já vai sair do roteiro na primeira pergunta, gente. Porque o Eric falou uma coisa aqui, agora que você estava falando sobre onde você tá agora, que eu tenho certeza que é uma preocupação de muita gente, sobre o tempo de empresa. Sim. Você falou que tá, né, 22 anos. na Cia de Talentos. Você começou como menor aprendiz. Eu também fui menor aprendiz. Hoje em dia já é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Mas no nosso tempo lá, eu também, quando eu tinha 14 anos, eu era menor aprendiz. E você falou, putz, é a empresa que eu fiquei maior tempo até agora, são 4 anos. Então a gente tá vendo que são 2 coisas diferentes. Eu também tenho uma carreira que é, para além de pouco tempo de empresa, ela é muito mista, depois eu conto, mas eu queria olhar para vocês dois nessa diferença. E como que é importante a gente ter isso, que não existe o certo e não existe o errado. Tipo, o certo é você ficar 20 e tantos anos numa carreira, numa única empresa, e o errado é você ficar 2 anos, 3 anos. Não, as 2 coisas, elas podem funcionar e elas são bem vistas, né, nas empresas. Sim. Quer que eu vou? Eu tenho... Vai lá, pode ir lá. Não, o que acontece é assim, o que é importante não é o tempo da carreira ou o desenho, como você mesmo comentou. É assim, tá fazendo sentido? Você tá sendo desafiado ou desafiada? Você tá conseguindo enxergar que você tá aprendendo, que você tá evoluindo? Eu vivi 22 anos na mesma empresa, mas não era a mesma empresa. Quando eu entrei, não tinha tecnologia. Por exemplo, a gente ia aplicar teste presencial na faculdade. A dinâmica currículo de em papel, grupo, né? eu ligava pra agendar. Lembra que eu entrei na parte de atendimento, as pessoas que participavam? Hoje a gente participou de toda a tecnologia, hoje é tudo sistema, né? Receber candidatos e candidatas, fazer processos, testes, assessments, toda a tecnologia, neurociência, tudo mudou, né? Então, fui abrir os escritórios na América Latina, outra empresa, outro negócio. Então, é esse movimento, assim. Então, eu vivi diversas empresas e áreas dentro de uma um mesma contexto. empresa. E fui crescendo. Acho que quando você entende que tá valendo a pena para você e para a organização, ok. Ou você pode fazer a sua oportunidade de conhecer se arriscando vários, no mercado. se arriscar. Exato. Eu acho que bem parecido com o que a Paula tem de experiência, meus pais trabalharam 30 e poucos anos na mesma empresa, basicamente. Então, óbvio, quando eu olhava aquilo, eu falava assim, gente, será que é legal ficar 30 anos no mesmo lugar, você não testar e se provar toda hora? E eu acho que eu tive, vou te falar como profissional e depois como RH. Assim, como profissional, eu acho que eu tive momentos que eu pensava... Será que eu estou sendo desafiado todos os dias? Será que é isso que eu quero também? Acho que a Paula estava falando. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei das novas aventuras, que é o novo. O novo, para mim, era sempre fascinante. Eu olhava, gente, mas aquela empresa faz isso. Putz, eu quero aprender aquilo. Então, eu arrisquei muitas vezes. Graças a Deus, dei sorte, na maioria das vezes. Mas isso é muito meu. Sim. Tá? Eu acho que tem situações onde a pessoa ela passa e de repente ela, não deu tanta sorte, ela saiu e ela foi mudando por questões da vida que tá fora do controle dela. Eu acho que tem situações e situações. Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, ele evoluiu muito no sentido de avaliar o tempo que as pessoas ficam. Tem empresas que ainda estão um pouquinho mais old fashion, estão ali mais contando os meses que você trabalhou, e tem outras empresas que elas, legal, mas o que você entregou? Porque de fato o que importa hoje, assim, o que você ficou lá 2 anos, você entregou o quê? O que você fez de fato? O que você transformou? No caso das mulheres, mas você ficou ali num período, você teve um gap de carreira, foi a gestação, a maternidade... Pouco importa isso, sabe? É uma questão pessoal, isso não interfere em nada na contratação da pessoa. Só que a gente ainda tem um desbalanceio em relação a como as empresas, os RHs, eles leem isso. Eu falo RH, mas incluam aí os gestores das vagas também.
Então, a maturidade ela não está equalizada. Acho que tem um processo tempo, né, muito grande para a gente conseguir chegar nessa equalização. Exato. Eu queria puxar essa pauta porque é uma preocupação das pessoas fazerem esse movimento. Tipo, entrei numa empresa, putz, às vezes não bate, tá tudo bem, não dá certo. Tá tudo bem, você não... É um namoro, né? Às vezes, quando você fala, vou casar, não, desistir ali, tá tudo bem. E aí fica com medo de sair da empresa, de repente alcançar uma outra vaga em uma outra empresa, ser mais feliz com o seu trabalho, por medo do pouco espaço de tempo que ficou naquela empresa. Eu já fiz sempre vale só é viver o ciclo, assim. Exato. Pra ter certeza. Porque às vezes você teve uma primeira impressão lá, às vezes... E ela tá errada, assim, né? Vive um pouco, que é o que ele começou a falar. Eu tentei codificar lá, codar com as pessoas. Tentei, não gostei. Aí sim, Exato. Você vai vivendo, assim. Mas vive um ciclo necessário pra falar. Isso é a empresa ou é o gestor ou gestora que eu lidei? É a cultura, mas tá em transição. Acho que só entender esse cenário, porque senão às vezes a gente fica saindo e não consegue... O que você levou de aprendizado? Exato. Por que realmente que você não gostou? O que você tentou fazer diferente? Né? Acho que faz valer a pena aquele movimento, né? Como você conta essa história, né? Exato. É muito sobre o que você leva disso, né? Eu fiz um movimento muito parecido. Eu tava em uma empresa, fui pra outra empresa, fiquei 5 meses e voltei pra empresa que eu tava antes. Então é um movimento que não é muito comum no mercado e ele acontece. E aí eu lembro que as pessoas, Caio, e agora? Como é que você vai... Gente, pelo amor de Deus, é isso, tá tudo bem, aconteceu. É o ciclo que eu fui ali na outra empresa, eu consegui concluir e foi super legal, aprendi bastante, entreguei o que eu precisava entregar e agora eu voltei porque eu entendi que abriu um novo ciclo aqui. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente quebra aqui no nosso podcast, tipo, desapega disso, vive esse ciclo, você tem que viver as etapas pra entender se é aquilo mesmo, porque tem muita questão da ansiedade, né, das pessoas entrarem já pensar que já vai entrar amando tudo aquilo, todo o ecossistema. E não é assim. O mundo corporativo, ele tem os seus gatilhos, ele tem as suas... Os meandros ali. Exatamente, que você vai precisar viver e vão ter... O interessante é que a maioria você curta, mas vão ter coisinhas que você não vai gostar. Em tudo na vida. Não só no mundo corporativo. Depende. Você às vezes vislumbra uma empresa de um jeito. Eu tenho uma amiga que ela queria muito se testar em startups. E ela sempre trabalhou em empresas grandes, estruturadas, bem burocráticas. E ela se testou em startup e falou assim, cara, eu não nasci pra isso. Deu 3 meses e ela voltou pra anterior. Eu falei, cara, eu não nasci, não dá, não é pra mim isso. E tem gente que entra em startup e fica nesse mundo por sempre. Exatamente. Não tem uma receita de bolo. E isso gera, obviamente, desafios pra gente que tá do outro lado da cadeira ali como RH. Sim. Né? E acho que a primeira coisa que eu quero dizer, não é o RH que aprova o candidato 100% das vezes, tá, pessoal? Existe todo um comitê, a gente vai falar um pouquinho disso, mas existem os nossos desafios enquanto profissionais de RH, porque a gente tá ali direcionando os candidatos e candidatas para aquela posição, onde que a gente localiza essas pessoas, onde que elas estão, como que a gente faz um approach interessante para elas, e esses desafios cada vez aumentam mais, né? A gente está vivendo um mundo pandêmico ainda, né? Pós ali pandemia e durante pandemia, que fizeram a gente, enquanto profissionais de RH, como colegas de profissão, modificar muito de como a gente fazia anteriormente. Sim. E os desafios, eles são inúmeros que os candidatos nem imaginam que tem do lado daqui. Uma vez eu falei para um grupo de candidatos que a gente ia fazer uma dinâmica de grupo. Acho que vocês dois vão ter essa sessão que eu vou falar aqui. Eu falei assim, eles estavam super nervosos na sala. Eu falei assim, vocês sabiam que eu tô super nervoso também? Eles olharam assim pra minha cara, por quê? Eu pensei que vocês não fossem vir. Exato. E eu fiquei muito nervoso, porque eu botei um monte de gestor aqui nessa sala e o convite a gente teve que fazer muito rapidamente, porque essa vaga não existia. Eu pensei que vocês não fossem vir. Você tava nervoso? Eu tava muito nervoso. Então, nem imagina como é do lado daqui. O nervosismo não é só na entrada e até na saída, né? Porque será que eles vão vir? Será que os gestores vão gostar? Exatamente. Será que vai ter gente aprovada hoje? São 250 vagas. Exatamente. E aí eu queria que a gente falasse um pouco desses desafios que a gente tem hoje enquanto pessoas de RH, para realmente localizar esses profissionais, entender qual que é o approach, como que a gente traz eles, conquista para as empresas. Você vive um ecossistema diferente, né? Porque você vive vários ecossistemas, né, Paulo? Então você tem que entender de muitos ali, e eu acho que isso gera ainda mais desafios dentro da profissão, né? E o que é legal saber, que é o que você comentou, assim, é tão interessante que o nosso objetivo é aprovar a pessoa que participa. Assim, se a gente conseguir encontrar as pessoas no menor custo e tempo possível, é maravilhoso. Melhor, se eu entrevistasse uma pessoa, já adorasse, contratasse, acabou, meu trabalho. Exatamente, eu sempre falo, assim, quando eu fazia entrevista, eu falava, olha, minha intenção aqui é aprovar você.
Então, tudo que eu puder fazer para te ajudar a contar a sua história melhor para mim, para que eu faça o match com a empresa, tá ok. Agora, também não adianta eu gostar de você e achar que você não tem a ver com a empresa. Porque, de novo, não é que você é a pessoa para ser aprovada ou não. É você a pessoa certa para aquela vaga, para aquela empresa. Então, eu acho que é esse o desafio da pessoa que entrevista, né? Como entrevistadora. É conseguir achar e concatenar esse casamento, né? Que seja um ok dos dois lados. Porque, como a gente estava falando, também não adianta eu colocar uma pessoa que não tem um perfil, porque ela vai entrar e vai sair. Sim. E a gente, como uma empresa que tem esse papel, a gente precisa que a pessoa fique para performar. Porque nós também, como consultoria, tem um check, exatamente. Check. Ok, então, assim, esse é o primeiro grande desafio. Encontrar as melhores pessoas no menor tempo possível. Então, é esse um tema muito importante, né? E depois fazer com que esse processo seletivo, essa entrevista ou esse momento de avaliação seja propício para que a pessoa consiga se destacar. Então, que eu consiga acertar nas perguntas, que eu consiga deixar a pessoa mais confortável possível para me contar a história. Então, é menos do eu estou aqui, a pessoa para te recrutar e sou... Então, assim, quando todas as entrevistas, eu sempre já quebro no começo. Falo, eu tô aqui também, tô super empolgada, me conta como você tá, o que a gente pode fazer para dar certo. Porque é isso, assim, quanto mais for um papo bom, melhor vai ser. E as pessoas, dois lados. Mais leve vai ser. E a gente, assim... Por exemplo, ao longo desses meus 22 anos de companhia, teve gente que eu coloquei como estágio, que virou cliente, que depois virou pessoa que trabalha na companhia de talentos. Tem gente que até virou mentor, agora é conselheiro da companhia. Eu já fui entrevistado na companhia, viu? Então, é isso. E aí você é cliente... E é essa relação produtiva. Exatamente. Então, assim, menos quem quer fazer alguma coisa e sim colaborar, fazer, sabe? Ser produtivo, né? Eu acho que... Pra mim, assim, o maior desafio é conseguir, sabe, encaixar. Não, e acontece, às vezes você entrevista uma pessoa, você adora, mas você fala, putz, não é pra essa vaga, né? Eu adorei, assim, a conversa foi incrível, a pessoa é super energia, fala bem, tem alguns skills super importantes pra vaga, mas você fala, putz, não é. E aí você faz o quê? Você tem que buscar outro, não tem jeito. O Eric já me entrevistou também, sabia? O quê? Você já me entrevistou também, né? Já me entrevistou e me aprovou, já. Quem diria, né? Eu lembrei agora. Você viu que eu nem corri esse risco. Quando ele falou, eu fui entrevistado pelo amor, já fiquei quieto. Não sei, né? Como não foi por mim, eu já nem pergunto, aprovou ou reprovou, tá tudo bem. E tem muito disso, das pessoas acharem... Eu sempre falo assim, porque meus amigos sempre me consultam. Eu vou pra uma entrevista, o que eu faço? Eu falei, lembra sempre de uma coisa. Não necessariamente é a empresa, é você que tá precisando dessa entrevista. Os dois, é mútuo. Não é você que precisa, nem a empresa. Os dois estão precisando. Talvez você daquele emprego e a empresa do que você tem para entregar. Talvez te deixe mais confortável. Eu acho que tem uma cultura, né? Acredito muito nessa cultura do RH durão que reprova. Do RH que demite. O demite, né? Que é o tradicional. Exato. E aí, quando as pessoas vão nesse bate, conseguem deixar isso mais leve, elas conseguem se apresentar. Tem amigos meus que falam assim, Caio, eu fiquei com uma dúvida, será que eu mando mensagem pra pessoa que me entrevistou? Eu falo, óbvio, a pessoa não quer que você tenha dúvidas, né? Ela quer que você se dê bem na entrevista. E pra ansiedade, assim, é a coisa mais... da mesma forma que você tem aquele candidato que você gosta muito e não tem o perfil da vaga, tem aquele que tem, assim, as qualificações que você precisa, mas chega lá na hora H e não consegue performar na entrevista. E acontece muito mais do que a gente imagina. Você fala, putz, olha esse currículo, e você fala, mas aí a pessoa não desenvolveu. E agora com essas ondas de demissões em massa, muita gente disponível no mercado, eu também tenho recebido muitas mensagens assim, Eric, como eu me preparo para as entrevistas? Porque eu não faço entrevista há muito tempo, eu não me preparo para entrevista há muito tempo. Então, a ansiedade, eu acredito que dica que você dá pra essa galera que te pergunta? Vai, fala pra eles. Não só mais no WhatsApp do Eric, agora ele vai falar aqui as dicas que ele dá. É ao vivo. Eu te falo assim, a ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Nós somos ansiosos. Nós estávamos ansiosos para começar essa sessão aqui hoje. Ansiosos porque vai acontecer daqui a pouco, na hora que a gente sair daqui. Só que a ansiedade, ela tem um limite. Se ela te atrapalha, eu te indico procurar uma ajuda médica. Se é uma ansiedade que a gente pode controlar, aí eu te dou as dicas que você pode testar aí dentro de casa. E falar assim, putz, vamos ver se comigo funciona. Tem aderência. Eu sugiro, cara, todo mundo tem celular. Faça uma lista de perguntas. Cara, Google tá aí, ChatGPT tá aí. Você vai fazer as perguntas que você vai receber e se testa, se grava.
E você precisa saber como está a sua performance. Exato. Se o seu tom de voz tá bom, se a qualidade das suas respostas estão boas. Peça ajuda para alguém externo que você não convive tanto para... Putz, assiste meu vídeo, vê o que você acha. Porque isso é um processo. Entrevista, da mesma forma que a gente RH entrevista muita gente, a gente também melhora muito com o tempo. O candidato também, ele vai... A primeira entrevista, às vezes, não performa tão bem. A segunda, cara... Vai melhorando. Mais confiante. Para diminuir a ansiedade, é criar mais confiança. Criar mais confiança, você tendo recursos que te amparem ali na hora H. Eu recebo muito assim, candidato que vai fazer entrevista em inglês. As pessoas, elas realmente têm uma dificuldade muito grande. Então, se prepara, se pergunta. Você não vai conseguir, obviamente, ter todas as perguntas ali, mas pelo menos... Uma boa porcentagem daquilo ali, você está preparado. Treinar um repertório para possíveis perguntas. Exato, exato. É como você quer contar a sua história. Né? Então, é importante você saber quais são os objetivos que você tem ali. O que você fez de muito bom. O que você tem como... Vão te perguntar, assim, o que você tem... Quais foram os resultados, quais foram os objetivos, o porquê. E a gente fala muito, tudo tem que ter um contexto... Uma ação, um resultado ali. Tem que ter um caminho, né? Sim. Uma situação que aconteceu e contar a história completa. E, ao mesmo tempo, pensar assim, o que eu tenho de muito bom, o que eu tenho a desenvolver. Sim. Porque essa história vai fluir. O que você se orgulhou. E eu acho que é menos falar sobre... coisas que eu fiz ou me esforcei para e mais sobre o resultado. Eu acho que é isso que muitas vezes na entrevista a gente quer buscar. Tá, e o que tudo isso deu? Sim. Né? E qual foi o resultado? Então, quando você conta essa história, às vezes não precisa ser uma pessoa que faz entrevista. Você conta, a pessoa fala, mas como? Mas quando? Aí você fala, você se interessa por aquilo. Vou ajustar essa história. Porque às vezes você acha que você conta, a pessoa fala, mas do que você tá falando? E essa sopa de letrinha? Às vezes você vai fazer entrevista, a pessoa... Não necessariamente a pessoa é daquela área específica. Exato. A área de recursos humanos, as pessoas de recursos humanos, às vezes não são especialistas, às vezes são. Então, assim, você tem que conseguir contar isso. Então, tem todo um preparo, que é o que você comentou, assim, terminou, não foi aprovado ou aprovada, para e pensa. O que eu poderia ter falado? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu não contei? O que faltou? Às vezes, você não consegue receber uma devolutiva. Tudo bem, mas e você? Você consegue fazer uma reflexão? Como você se sentiu? Sim. Que é o que ele comentou assim, às vezes você fica nervoso. Tá, o que eu posso fazer? Posso tomar uma água antes? Posso respirar? O que eu consigo fazer? Tem gente que canta música, tem gente que vai no banheiro e busca força, tem gente... Cada um do seu jeito. Qual é o seu jeito de se acalmar? Sim. É comer um chocolate? A gente tava falando... Um café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Cara, cada um com o seu modelo, jeito, né? Então, acho que, antes de mais nada, quando alguém me pergunta o que eu faço para me preparar, cara, autoconhecimento. Como que você se prepara? Como que você se sente bem? Eu acho que esse é o primeiro caminho, assim. Na hora que você se conhece, tudo vai ficando mais fácil. Você sabe se a empresa tem a ver com você, você sabe se aquela vaga você consegue, né, entender o momento. Exatamente. Inclusive, saber que às vezes você está num momento difícil de não poder escolher. A gente estava aqui falando de escolha, mas às vezes, dependendo do momento que você tá, você não pode escolher. Então, ali você tem que falar, tá bom. Nesse momento, talvez eu tenha que fazer coisas mais coisas do que eu não gosto, porque eu preciso. E tudo bem. Porque você tem essa clareza. Neste momento, você não pode escolher. Isso não vai gerar frustração no futuro, né? Isso. Porque faz parte. Então, se você vai com essa clareza que você comentou, a chance de você se frustrar no futuro naquela empresa ela é menor. Sim. Porque você já sabe que, putz, vai ter talvez mais coisas que eu não gosto do que eu gosto. Sim. Mas faz parte do caminho pra daqui a pouco eu poder escolher um negócio melhor. Eu achei ótimo. E aí, trazendo um pouco, né, desse momento que a gente tá falando de entrevistas, você viu que a pauta, né, foi por água abaixo. Eu sabia que isso ia acontecer e eu prefiro assim. Certeza. Eu prefiro. A pandemia, eu acho que ela acelerou. E assim, falar de pandemia num passado distante parece que, né, não é. Tá acontecendo, né? A tecnologia para essas entrevistas. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui entrevistado pelo Eric, eu fui lá, então tinha o body language, eu sou uma pessoa que, começa a falar aqui, fala e me mexo, facilita muito pra mim. Sim. Ser entrevistado, por exemplo, face to face. Mas hoje, 80% de repente das entrevistas acontecem de maneira online. E aí, tem várias tecnologias que nos ajudam. E para além da gente dar dica de entrevista online, que eu acho que você vai ter muimuitos vídeos ali na internet, eu queria que a gente falasse um pouquinho das inteligências artificiais que nos ajudam. Porque é necessário, principalmente quando a gente fala de um projeto de volume. E eu trago isso porque eu quero falar desse assunto porque as pessoas têm que se preparar para as inteligências artificiais. Eu sempre falo, olha, a inteligência artificial, ela é treinada.
Então a gente tem que treinar ela pra você ser visto. Eu pego vários LinkedIn, pessoas me pedem, dá uma olhada no meu LinkedIn, eu falo, não tem uma palavra-chave, o que você faz? Sim, não acha O que você nunca vai ser É. achado e achada porque você não escreveu ali. E eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Que Eric tá o tempo inteiro com tecnologia, Paula nos assessments da companhia de talentos, assim, como que, de repente, a gente treina o candidato, a candidata pode treinar, se posicionar melhor para ser visto. Porque imagina, pessoal, são 20 mil currículos para 100 vagas. É humanamente impossível esse primeiro filtro ser feito por uma pessoa. Vai ser utilizado de uma tecnologia. Sim. Só que aí você tem que usar a melhor maneira possível de se posicionar para que o seu currículo, a inteligência artificial vai lá e fala, esse aqui tá dentro. É assim, vamos lembrar de um caso real que a gente passava muito. A gente tinha os programas de trainee na época que a gente trabalhou junto, 200 vagas, eram 10, 12 mil currículos. Uhum. Assim, a dica que a gente dá é, entende a descrição da vaga e a gente vai fazer a busca de acordo com a descrição da vaga. Assim, gente, não tem segredo. Qualquer empresa vai fazer isso. Ah, mas Eric, se eu colocar toda a descrição da vaga dentro do meu currículo, quer dizer que eu vou ser aprovado? Não, porque você precisa chegar lá e conseguir explicar o que está escrito ali. Se você não conseguir dar, igual a Paula falou, os exemplos, assim... Gente, não tem como a gente aprovar. Por mais legal que você seja, não tem como a gente conseguir te aprovar. E a inteligência artificial, ela é um caminho sem volta. Se a gente entender o que está acontecendo hoje no mercado, é exatamente isso. As ferramentas, eu vou pedir até para colocar depois um rodapé aqui do vídeo, o nome das ferramentas, porque tem ferramenta que hoje você faz uma simulação de entrevista. Você tem uma outra ferramenta que ela pega uma linha da descrição da vaga e ela cria uma linha automaticamente no seu LinkedIn que traduz essa mesma equivalência de qualificação que a vaga pede. Então, você consegue hoje construir coisas com inteligência artificial e com nível de assertividade, eu vou dizer, relativamente alta para currículos, LinkedIn, essas coisas. Eu acho que para as entrevistas, eu acho que ainda tem uma experiência que a gente precisa ainda entender como vai funcionar. Você tem que saber falar aquilo ali, né? Exato, mas eu acredito muito assim, pro que é mais burocrático, o que é repetitivo... que é o primeiro filtro. Que é o primeiro filtro, eu acho que isso resolve bastante, entendeu? Eu acho que isso tem bastante... É uma solução muito boa para os candidatos. Sim. Na companhia, a gente usa a inteligência artificial com muito cuidado, né? Então, primeiro, com sempre uma avaliação humana para não ter viés. Porque senão ela recorta por um processo do passado. Sim. Se você for numa empresa hoje, quem são as pessoas melhores sucedidas, ela não representa a sociedade. Então, a gente tem que trabalhar nessa ferramenta. Agora, a inteligência artificial, ela ajuda demais para fazer o que não dá mais. Assim, a gente recebe mais 1,5 milhão de pessoas participando dos nossos processos. Não dá. Se não tiver uma inteligência ali para poder fazer o filtro, para poder justamente não ter teste só com certo ou errado e conseguir ter um estímulo de aprendizado. Se você tá indo melhor aqui, eu vou impulsionar mais para cá. Ou tentar fazer a gente usa bastante neurociência para fazer assessment, match de perfil. Então, assim, se eu consigo avaliar se a sua história, né, do que você comentou, corresponde com os dados, e não só se você colocou lá as letrinhas que precisam daquela vaga, se eu tenho uma aderência ali, a inteligência artificial ajuda a fazer esses filtros e ajuda a selecionar. Às vezes tem algumas ferramentas de vídeo, como a gente comentou. Assim, minimamente, como que você está preparado ali para aquela entrevista? Tá olhando para a câmera? Né? Você tá posicionado, você tá falando de uma maneira... Então, tem, às vezes, algumas inteligências ali que trabalham justamente para ver se o processo tá ok, para conferir se você é você mesmo. Tem leis de biometria, todo o processo que ajuda a selecionar, desde que usado com inteligência. Nossa, com inteligência. É muito útil. E o meu único ponto, assim... Mais do que a gente ficar tão preocupado em como, é saber que tem que usar. Exato. Assim, a inteligência artificial não é uma coisa que a gente possa negar. Ela veio para ficar. Então, é como a gente se prepara para usá-la com responsabilidade, mas usá-la. Ela Exato, tá aqui. Exatamente. Assim, isso é um fato, gente. Não vai mais, não vai mais escapar. Não tem como escapar. Então, assim, se você ficar contra, você vai ficar num espaço que não tem jeito. Exato. Faz parte. Faz parte da evolução. Não dá mais, assim. Exato. A discussão agora é sobre a qualidade e o uso inteligente dentro de responsabilidades, mas que vai usar, vai. Vai usar.
Exatamente. Você concorda? Você que tá você vai dizer que não. Eu concordo. Assim, eu e o Caio, nós já tivemos experiências de testes e a gente percebeu muito rápido no início que, assim, os modelos que a gente conseguia construir eram modelos enviesados. Então, quando a gente percebeu que aquilo ali, na verdade, estava mais reprovando as pessoas com potencial do que, de fato, colocando pessoas de... Perdão, que a gente estava excluindo as pessoas com potencial do processo seletivo, a gente falou assim, cara, o modelo, ele é errado. É usar com inteligência, né? Exato. Você tem que garantir que você não vai errado mesmo. E vai ter que fazer teste, como o Eric tá falando, né? Vai ter que testar pra... Exato, precisa testar para você entender qual é o comportamento da ferramenta. Da mesma forma, quando você olha a automatização dos processos seletivos, né? Hoje, muito os ATS, os famosos ATS, todo mundo achou que quando surgiram os ATS, principalmente os brasileiros, que a salvação da lavoura estava garantida, né? Que os processos seletivos eles iam rodar perfeitamente. Automático, né? Aplicava, fazia todas as etapas, já saía ali com a oferta no final. Longe disso também, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande dos próprios recrutamento, da própria estrutura de recrutamento e talent acquisition, de conseguir fazer esses parâmetros corretos. Porque a experiência do candidato também, por mais tecnologia que você coloque, ela acaba sendo impactada. Sim. Então, você tem muita reclamação nas redes sociais de, cara, eu já fiz 6, 7 etapas, e a maior reclamação de qualquer processo seletivo é feedback. Cara, eu não aguento mais fazer esses processos seletivos, entendeu? Então, você tem ainda uma experiência importante que não está sendo resolvida. Sim, sim. Eu acho que, falando um pouco disso, como a gente, de repente, enquanto candidatos, né? Se colocando no papel de candidatos, como a gente pode, de repente, se adequar para sermos vistos por essa tecnologia, porque tem muito disso. O RH nunca vai deixar de ser humano, recursos humanos, então sempre vai ter vão ter pessoas ali. É uma profissão, né, para a vida, porque é necessário, apesar de a gente ter tecnologia, inteligência artificial, vai ter que ter alguém ali balizando justamente para não gerar viés, para tornar um processo mais diverso, etc. Mas tem formas dos candidatos também, eu sempre dou uma dica, que hoje em dia os profissionais, e aí vocês podem discordar da minha dica, tá? Acho que tá tudo bem. São multifacetados. Eu acho que não existe mais uma profissão que você só faça aquilo. O contador é só contador. Né? A editora de vídeo é só editora de vídeo. Não, faz um monte de outras coisas ali. Você aprende outras coisas. Antigamente tinha muito disso. Você se formava, você trabalhava só naquilo, ficava pra sempre fazendo aquela mesma atividade. Hoje em dia, ao meu ver, as profissões elas são multifacetadas, muito mais do que no passado. E aí, quando você vai preparar um currículo, você tem vagas que são diferentes, mas que você se encaixa, porque você sabe fazer várias coisas diferentes. Sim. E aí você tem um currículo só e se manda para as mesmas vagas, aquele mesmo currículo, candidatura simplificada no LinkedIn, vai só mandando. Gente, não vai ser visto. Você não vai mentir para ninguém no seu currículo. Você não vai enganar ninguém e falar que você fez um negócio que você não fez. Não. Você vai reforçar aquilo que você fez dentro do que aquela vaga precisa. E, de repente, tirar um pouco o brilho de uma outra coisa que não é o requisitado para aquela vaga. Sim. Então, você fala, gente, vocês podem ter, 5 modelos de currículos prontos. Sim. Todos muito verdadeiros, mas que eles se adequem a cada posição. Porque é isso que vai ajudar a você ser visto, tanto pelo recrutador quanto pela própria inteligência artificial. É uma dica que eu sempre dou, não sei o que vocês acham dessa dica, de você ter currículos diferentes, porque você faz coisas diferentes. Currículos diferentes, exato. Eu acho que tem currículos diferentes e formatos de currículo que, às vezes, os sistemas também não conseguem ler e você também não sai nenhum resultado. Então, aqueles currículos que são figuras, imagens, aquilo ali, quando entra no sistema, gente, aquilo ali o sistema não processa e o seu nome não aparece no resultado das buscas. Então, faça um PDF, faça um Word, faça um tradicional. Simples é bom, feijão, né? Que funciona. Mas eu sou designer. Cara, meu querido, eu entendo, minha querida, mas o sistema de recrutamento que alguém inventou, não fui eu, nem a Paulo, não lê o seu currículo. A gente não consegue te ligar. Então, esse é um dos motivos que às vezes a gente percebe que as pessoas não saem nos resultados. E sobre multifacetado acontece. Hoje, a principal discussão que existe como futuro do trabalho é a carreira horizontalizada. Antigamente você tinha, júnior, pleno, cara, só a carreira horizontalizada. Eu faço uma comparação até com a minha própria experiência. Eu já cuidei de várias caixinhas dentro de talent. Mas é tudo recrutamento? Sim e não. Sim e não. Eu já cuidei de recrutamento de pessoas em estágio inicial, gerentes, diretores, executivos, já tudo. Agora eu estou com programas dentro de recrutamento, que é uma outra área. Então você tem que... O que você quer? Eu quis ter essa experiência de viver essas mini caixinhas. Isso
pra mim, eu tô plantando algo lá na frente. E, obviamente, eu também já me vejo que daqui 2, 3 anos, minha chefe que não me escute. Talvez eu não esteja mais em recrutamento, necessariamente, mas eu esteja ligado com recrutamento. Então, isso é o meu desenho, é o que eu imagino. Ah, mas tá no papel? Cara, putz, não tá, entendeu? Mas isso é muito meu. Tem gente que gosta ali. E, de verdade, gente, não conheço ninguém. Se a Paula conhecer, alguém que foi lá e diz assim, eu vou fazer isso daqui e do outro lado saiu certinho do jeito que você imaginava. Não é assim, infelizmente. Não é assim. Não, o que eu acho é aquilo que a gente contou, assim, quando você tem uma vaga, você tem que ler o processo ali, o que tá pedindo. Leia a vaga, leia. Minha história, do meu currículo, eu tenho um contato que tem a ver com isso. Sim. Então, assim, não dá pra você ter, eu quero ter o objetivo de ser recrutado, e a vaga pede outra coisa, você não vai entrar. Não vai entrar. Então, assim, aí tem os sistemas também, você tem que ver aquele processo. Então, assim, você vai se inscrever numa agência de marketing, você vai lá apresentar. Talvez ali você tenha que ter um portfólio com imagem e tal. Num sistema, na hora que você vier baixar, fazer download, ele não vai ver a imagem. Então, de novo, você tem que ter diferentes modelos de currículo. Alguém vai te pedir lá. Depende da vaga, depende de como é o processo. Então, por exemplo, na companhia de talentos, a gente não recebe currículo. Você tem que preencher a sua ficha de inscrição dentro do modelo do nosso sistema, que é onde tem a nossa inteligência, onde tem o nosso modelo, para justamente não ter... A gente trabalha fortemente para não ter nenhum viés. Então, assim, você tem que olhar. Não adianta você me mandar... mandei o currículo para a companhia de talentos. Se você mandou errado. Porque assim... Se mandou, não... Eu vou responder. É isso, mas, de novo, qual é o modelo? Sim. Né? O que aquela organização trabalha. Então, imagina... Tantas vagas que a gente faz para diversos níveis, estágio, trainee, auto-executivo. Até o processo, a inscrição para uma vaga de estágio e treino é diferente de uma posição. Se é pouco, as perguntas são outras. É até outro público que atende dentro da companhia. Não adianta achar que é uma coisa... A gente sempre fala isso, né? Do one size fits all. Não é mais um modelo para tudo, para nada. Né? Numa vaga, num modelo... Não é. Então, assim, qual é a vaga que você está cadastrando? O que você vai contar ali? Como você vai fazer o depara da sua história? Eu concordo plenamente com isso. E, assim, para tudo. Até como você se prepara na entrevista. Como você vai pegar aquela história, vai olhar o que você viveu e vai contar um contexto que tem a ver com aquilo. Não adianta nem você ter eu tenho meu discurso de entrevista pronto. Não, gente, errado. Não, tá errado. Você não vai passar. Não. Já e nenhuma entrevista, né? Porque você não consegue nem adaptar. A pessoa vai te fazer uma pergunta, você vai responder uma resposta pronta, você vai falar... Né? Quantas vezes você já ficou? Eu já vivi essa experiência. Eu te pergunto, a pessoa vem com um texto que até é bonito, mas eu falei, mas o que tem a ver com o que eu perguntei? Assim, eu não perguntei isso, não. É isso. Aí eu volto, deixa eu te perguntar de novo, né? E a pessoa realmente patina. Total. E normal, não é errado. A gente às vezes fica nervosa ali, tá. Ninguém sabe, né? Não é tranquilo. Pra gente que faz isso há muito tempo, a gente consegue saber. Mas como um monte de coisa que a gente faz, às vezes, pra alguém que é expert naquele negócio, não é tão bom. Exatamente. E eu aqui devo estar batendo no microfone. Mas se eu gravasse podcast todo dia, eu ia falar, não bata no microfone, fica direito, senta na cadeira. Agora você senta aqui, ó. Porque não bate a mão. Os seus aqui, ó, já tem empurrado isso, já virado. Fala você agora. Vai agora você. Agora me dá o seu. É isso, as pessoas, cada uma tem a sua especialidade e a gente tem que entender como usa. E uma coisa que eu sempre falo pros candidatos e candidatas, tem uma crença de que o profissional de RH que tá do outro lado, ele foi treinado para aquilo. Ele é um especialista naquilo. Ele vai conseguir capturar do que você tá falando aquilo que ele precisa para aquela posição. Porque eu escuto muito, eu saí de uma entrevista, eu não sei se gostou de mim. Às vezes não vai saber, tá? Tem umas pessoas de RH que são realmente muito... fechadas. Não passa a impressão de... Eu, por exemplo, a pessoa claramente sabe quando eu gosto de alguém. Porque eu falo, eu gostei de você. Exato. Eu sou esse RH. Mas os profissionais de RH que estão numa cadeira de RH têm o treinamento, estuda pra estar ali, pra ter a sensibilidade de entender cada perfil, cada skill que você tenha, identificar isso e conseguir conectar isso com a vaga. Então, aí volta naquilo que a gente falou. Às vezes, você não conectou com a vaga. Sim. Não é que você é ruim, você não funciona para aquilo. Eu sempre falo isso. Não existe o candidato perfeito. Não vai ter. Não existe. Não existe. E nem a vaga perfeita. Nem a vaga perfeita. Como que a gente, de repente, dá um match das duas coisas ali pra tentar encaixar o máximo possível. Essa perfeição, que eu não acredito que ela vai existir, mas ela vai se moldando ao longo da sua carreira já depois naquela posição. Mas isso não pode ser, de repente, um limitador pra você na hora da entrevista. De ficar no medo, de ficar com a frase pronta do Google, de ficar falando alguma coisa que não tem nada a ver, porque
se você falar pouquinho, às vezes, o RH vai estar ali, ele vai tentar sugar, ele vai te perguntar naquele pouquinho uma deixa que você vai falar, ele vai abrir pra você falar mais, pra que você possa desenvolver, contar as suas vivências e experiências ali, né? Mas acho que é muito cultura nossa também, né? Porque você faz entrevistei o Caio, aí no final eu pergunto, Caio, você tem alguma dúvida? Você deveria perguntar pra mim, o que você achou do meu perfil em relação à vaga? Você acredita que eu vá passar pra próxima etapa? Só que é muito, de novo, muito cultural nosso. O brasileiro tem dificuldade de falar não. Olha, eu acho que você não foi você não foi aprovado para vaga, eu agradeço. Então, às vezes, vira aquele imbróglio, o recrutamento vira aquele problema que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. Dificuldade de falar não, de você perguntar, candidato, pergunte, o que você achou do meu perfil para vaga, qual que são as minhas chances, e recrutador, saiba falar, olha, gostei disso, eu acredito que faltam esses pontos para você se desenvolver, ou falar com o gestor, vamos balancear os pontos, tem outras pessoas para entrevistar, e é isso. Agora, se você também deixa a pessoa muito no vácuo, sem a resposta, eu vou te falar experiência própria, eu fui treinado há 15 anos atrás, faça a cara de... Como é que eles falavam? Faça a cara de poker. Poker face. Eu falo... Tá, e aí com o tempo você vai entendendo como as coisas funcionam. Cara, não adianta você fazer isso. Pra quê? Não faz a menor necessidade, não tem a menor necessidade, entendeu? Não, e pra quê, né? Mas o que acontece também é que, assim, em todas as áreas, em todas as cadeiras, tem os profissionais bons. Correto. E as pessoas que não. Então, assim, não é toda pessoa que vai te entrevistar que tem um interesse em fazer com que você se sinta à vontade. Então, claro que você vai receber, Caio, 1000 histórias de... Não, mas no meu caso... Porque foi mesmo, gente. Em todas as profissões, tem pessoas que não estão lá, né? Tão felizes naquele dia, naquela cadeira, naquela função e tal. Mas deveria ser pessoas interessadas em te aprovar, em te desenvolver, e que não seja, né? Eu sempre falo assim, às vezes não passou para essa vaga que você tenha uma experiência melhor numa outra, e que este processo, porque o que eu... Às vezes, quando eu encontro alguma pessoa que fez entrevista, eu falo, também tá. Eu falo, um dia você vai fazer uma entrevista. Você vai virar gestor. Esse dia, você vai ver. Porque é isso, assim, por que você se coloca num lugar de, nossa, eu tô aqui, você está alguma coisa, porque depois você pode não ser mais. Amanhã você pode não ser. Então, eu acho que esse lugar da colaboração com o outro, né, poderia ser você. Né? Então, esse cuidado, né, de por que você não vai dizer se a verdade? Qual que é o problema? Por que você não pode dizer, olha, eu não entendi o fit. Mas eu tenho um monte, mas você não contou. Olha que história linda que você tá me contando agora. Exato. Muitas vezes acontece isso, né? Então perguntem, né? Porque não é um roteiro, mas é natural que no final do mês ele fala assim, você tem alguma dúvida? Fala não. Não tenho. Então, a dúvida sempre... Pra quando é que vai sair essa vaga? Sempre pergunta. Vai outras perguntas, gente. Pergunta os principais desafios, qual que é a prioridade, sabe? Porque existe a vaga. Porque existe a vaga, qual que é a prioridade, quanto que a empresa está crescendo, qual é o seu papel, faz parte do crescimento daquela empresa. Façam perguntas, eu li no Glassdoor a notícia tal... Qual que é a sua resposta em relação a isso? Hoje as empresas com as redes sociais, elas são uma caixa de vidro. Todo mundo sabe o que acontece lá dentro pelas redes sociais. Mas nem pelo fato de estar escrito na rede social quer dizer que é uma verdade. As pessoas, elas entram lá e anonimamente, que é pior ainda, escrevem o que elas quiserem. Então agora como candidato, você pode ler aquilo ali e falar assim, nossa, será que isso aqui é uma verdade? Ou você está na frente da empresa, eu estou na frente do Caio, assim, Caio, eu li sobre isso, eu queria entender um pouco o seu ponto de vista, qual é a sua resposta em relação a esse assunto que eu li na internet? Você tem que perguntar isso, entender, porque, de novo, você tem que saber as perguntas que você tem que fazer na entrevista. Você está sendo entrevistado, mas igual o Caio, você já disse no início, você também está entrevistando a empresa. E, de novo, o que a Paula também já disse, você às vezes não tem muita escolha, está desempregado há X tempo. É difícil, super difícil. Mas fazer as perguntas torna até o papo mais interessante. Sim. Né? Fala que você mostra que essa pessoa está interessada naquilo. Exatamente. E aqui também só um ponto, né? Porque a gente tem que falar, não é fazer pergunta por fazer pergunta. É perguntar o que tá na internet. Claro, né? Não de o que é óbvio, né? Então fazer pergunta do que você não consegue saber. Que é o que o Eric comentou aqui, dos desafios da vaga, do modelo. Exatamente. Porque senão a pessoa faz uma pergunta, e qual a área? Não deu, né?
Isso também é importante. Não fazer Usa essa pergunta de forma inteligente, né? Não perguntar pra perguntar, porque, né, todo mundo tem hora ali pra ficar fazendo pergunta. Não, e aí você fica sério, você veio fazer essa pergunta, você essa oportunidade grandiosa. Você tem aqui, ó, 20 minutos pra você perguntar alguma coisa, você me pergunta qual Desculpa, mas pros candidatos também, é assim, vale muito a questão da comunicação verbal e não verbal, que a gente sempre discutia. Porque eu lembro que nas entrevistas presenciais era fácil. O candidato às vezes sentava aqui, ou ele ficava muito quieto, e aí não fala muito, não desenvolve, ou aquele que fala muito, é prolixo, e você tem dificuldade de fazer com que ele pare. Então, assim, eu acho que você tem que saber, você como candidato tem que saber ponderar e explicar. Eu não vou dar palestra aqui sobre técnica de entrevista, mas a maioria dos recrutadores são treinados com a técnica STAR, S-T-A-R. Você precisa saber como candidato isso? Não, nós somos treinados assim para conseguir identificar e mapear suas competências versus a vaga. Mas a forma como você traz as experiências, aí a gente vai encaixar ele no STAR, mas se você não consegue desenvolver, como é que eu vou extrair de você as competências e os principais pontos? Então eu lembro que na entrevista presencial as pessoas ficavam, assim, tinha dificuldade muito grande de comunicação não verbal, e ela não conseguia trazer os principais pontos. Ou do outro extremo também. E a gente percebia isso nas entrevistas, a gente começou a treinar os entrevistadores, os gestores, para que eles conseguissem também tirar as pessoas daquela situação. Ali, né? Assim, cara, legal, pelo amor de Deus, desenvolve que eu te trouxe aqui porque eu confiei no que você escreveu aí, entendeu? E para os candidatos treinarem isso de novo, porque isso é muito importante. Não é você ser o que você não é. Não estou falando para você ser super extrovertido e você é uma pessoa mais calma, mas você tem que conseguir desenvolver um texto ali, uma narrativa com a pessoa para que ela fale, putz, gostei do Caio, ele é tímido, ou ele é tímido, tudo bem, mas ele trouxe os principais pontos que eu queria explorar com ele. Acho que eu não contei isso nem pro Eric, mas na minha entrevista com o Eric eu tava super nervoso. Por quê? Eu tava fazendo uma transição de carreira na época, então eu tava saindo do meu emprego anterior e mudando, não trabalhava com RH diretamente, eu trabalhava com projetos de employer branding e de experiência de jovens e tal. Era bem conectado, mas não era talent acquisition. E era uma posição pra fazer employer branding. Falei, bom, faz sentido dar match, mas pô, né? Tenho que me vender ali, é uma transição de carreira. E era a minha primeira vez fazendo uma transição de carreira, assim, pra uma multinacional, um negócio maior. E o Eric falou assim, olha, traz um case. O que você acha que tem que melhorar, mudar aqui? Faz um negócio, uma apresentação. Você vai ter que falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho em inglês, não sei o quê. Eu fiz o case. Ficou lindo, eu tenho até hoje esse case. Tava falando desse case ontem, inclusive, com o Matheus, comigo meu. Só que eu tava muito nervoso pra apresentar o case. Eu não me dou bem com PowerPoint. Quem já me viu palestrando, qualquer coisa, nunca tem uma apresentação. Quando a gente veio gravar aqui, o Diego falou assim, quer uma apresentação? Eu falei, Deus me livre, eu não consigo. Um PowerPoint, ele me tira. Eu sou bom no improviso. E eu sei que eu sou bom no improviso e eu consigo me garantir ali no improviso. Então eu falei, cara, quando botar esse PowerPoint, eu tenho que enrolar ele. Eu não quero que ele veja esse PowerPoint. Eu sentei pra entrevistar com a Eric e fiquei 1 hora falando. Enrolando. E não sei o quê. E eu sei que o gerente de RH tem agenda. Ele tem 1 hora pra falar comigo. Então eu tinha 1 hora pra conquistar ele pra ele esquecer esse case. Eu levei o case. Levou. Não apresentei, nunca apresentei. Depois eu enviei. Depois eu enviei. Isso eu sei. Mas e foi de propósito. Eu falei, ele me perguntar um negócio, eu vou contar a história inteira. Contei a história de quando eu vendi panetone na padaria. Sim. Contei várias. Falei, vou contar coisas. Eu lembro disso. Que eu botei no case, sem ter que apresentar o case. Porque foi a minha saída pra eu me dar bem na entrevista. Me dei bem. Fui contratado pelo Eric na época. Então, me dei bem. Então, usem o artifício. Qual que é a sua principal característica? Eu acho que eu sou uma pessoa articulada. Então, putz, eu vou usar isso pra eu fugir de uma coisa que me deixa nervoso, que é uma apresentação. É ter que apresentar um negócio e seguir aquele roteiro. Isso me quebra. Eu fico muito congelado e eu sei que isso não ia encantar o Eric pra uma vaga que eu ia ter que trabalhar com comunicação. Então eu falei, vou dar um migué aqui e vou embora, vou arriscar tudo. Eu vou te falar a minha parte que eu nunca te falei, agora ela passou de um passo. Eu achei que... Eu falei, gente, eu fiz o menino fazer um case, ele não me apresentou, eu fiquei falando demais. Os kits. Tá kit então, porque... Mas vocês viram, tá todo mundo... E de novo, você se conhece, tentou encontrar um caminho. Se ele te dissesse, me faz a apresentação, tá aqui. Exato. Você tava preparado. Mas porque você se conhece, você tentou se vender ali da melhor forma. E ele preocupado também, será que eu não dei espaço? É isso, é esse interesse genuíno, por isso que deu certo. Exatamente. Eu gostei, a Paula me deu uma ideia, a gente poderia fazer um roleplay, um candidato, o outro gestor, e a Paula olhar e falar assim, o que ela gostou mais?
Mais umas 2 horas de podcast, né? E aí, assim, vindo para uma outra pauta que é uma pergunta muito grande que eu tenho no meu LinkedIn, eu acho que é legal a gente trazer para cá também. Como que vocês veem que as empresas estão se preparando? Porque é uma pauta muito forte, diversidade, né? Como que a gente contrata pessoas diversas, como que a gente consegue aumentar o volume de pessoas diversas dentro das empresas. Mas como que vocês veem que essa preparação está acontecendo nas empresas? Eu acho que nunca vai deixar. Eu sempre falo, gente, trabalhar com pessoas é um negócio que nunca vai estar pronto. Você vai estar sempre trabalhando, você não vai chegar ao ponto final, né? O ponto final, ele não existe quando você está trabalhando com pessoas. Mas como que você acha que a gente está nessa caminhada? Esse preparo, as pessoas estão mais preparadas, estão olhando para isso com mais cuidado, porque a gente ainda vê essa diversidade não acontecendo, né, propriamente dito, dentro das empresas. Como que vocês estão vendo esse caminho acontecendo agora? Acho que do ponto de vista de RH, você vai lembrar de uma frase que uma ex-gestora nossa disse uma vez, que não existe plantação de candidatos. Você não vai lá e acha 10 pessoas prontas. Mas do ponto de vista de processo seletivo, o que eu acredito muito? Que as empresas evoluíram bastante. E eu tenho visto processos seletivos que têm focado no desenvolvimento dessas pessoas. Então, você tem um preparo pré-processo seletivo e durante o processo seletivo que você faz o que a gente chama de upskilling ou reskilling dessas pessoas para que elas entrem dentro daquele skill que você precisa. Porque, de novo, as pessoas nunca estão prontas para aquilo que você precisa. E esses projetos de capacitação ou recapacitação, você consegue, pelo menos, olha, é isso que você quer. A pessoa está falando de tecnologia propriamente, que isso acontece muito. Tecnologias mais legadas ou que ainda não estão nas últimas versões, e eu preciso de uma pessoa que já conheça a versão 9, e as pessoas são na 3. Então, como você encaixa essas pessoas no processo seletivo? Você vai descartar essas pessoas que têm um super potencial porque ela não conhece a última versão da stack de tecnologia. Então, como empresa, e você pensar na pluralidade do processo, diversidade do processo seletivo, você deveria juntar esse pool de pessoas e prepará-las para que elas entrem no seu processo seletivo. Porque você simplesmente descartá-la, de verdade, você está desperdiçando uma série de talentos. E, de novo, os talentos eles estão em todos os lugares. Então, você precisa, como RH, conseguir identificar isso. E como candidato, é você buscar essas oportunidades que vão te dar essa oportunidade, buscar as vagas que vão te dar essa oportunidade desde o início do processo. Porque isso te dá muito indício de, nossa, essa empresa realmente investe nas pessoas. Eles estão fazendo um treinamento comigo de graça e eu nem entrei lá ainda, entendeu? Então, isso dá alguns indícios, assim, muito bacanas. Sobre como a empresa trata esse assunto. Como a empresa, né? Exato. Bom, vou falar aqui a verdade, né? Porque esse é o caminho. Eu acho que as empresas estão começando a olhar. Acho que a gente ainda tem muito para fazer. Muito, 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 muito. E tem empresa que tá olhando porque já entendeu o real ganho de ter um time plural, diverso, de conseguir realmente fazer acontecer, de saber que as empresas precisam ter pessoas que falam com os seus consumidores, com os seus clientes, que tem essa representatividade lá dentro, enfim. E tem empresas que tô entendendo que tem um caminho para ser feito, então eu não sei se eu vou fazer. Então, acho que cada empresa tá em um estágio. Existe uma real preocupação por parte de algumas empresas, mas existe de tudo. Assim, as empresas que estão contratando pessoas diversas, mas não estão incluindo, e essas pessoas vão sair. Isso esbarra feio na marca empregadora, porque tá contratando para fazer bonito e não faz. É o pick money, no caso, né? Não faz. Exato. Tem empresa realmente preocupada e fazendo todo o processo que ele comentou, assim, de desenvolvimento. Então, assim, eu vou trazer um público diverso e eu vou colocar todo mundo no que eu tenho aqui um conhecimento, uma pluralidade, e agora eu vou colocar todo mundo no mesmo lugar de conhecimento, de história, porque se a gente ficar contratando pelo mesmo modelo que era, eu quero inglês fluente de tais universidades, de tais cursos, desse modelo, você vai trazer Sobra sempre... isso aqui do Brasil. Que então, tem assim, tudo isso, né? É isso que a gente quer? É assim que as organizações funcionam? Ou a gente vai viver crises atrás de crises e guerras e pessoas... Então, assim, ou a gente vai, todo mundo, fazer um processo de inclusão, de educação, treinamento de liderança para viés inconsciente, porque não adianta trazer e estar cada um num lugar. Então, assim, acho que tem muito a ser feito, mas as empresas estão, vamos dizer assim, olhando para isso.
Algumas e aí em estágios diferentes. Mas tá todo mundo olhando. Tem gente que tá olhando, né? Que nem com a inteligência artificial. Mas o fato é, igual a inteligência artificial, você tem que ter um time plural. Se você ainda não entendeu, você vai ter um problema. Porque assim, é este o lugar que a gente tá caminhando. Agora, se todo mundo realmente fizer uma parte, a gente vai melhorar cada vez mais os números. Agora, se a gente ficar discutindo, eu espero que os resultados dessas organizações mostrem que esse não é o caminho. E a gente, como pessoas e profissionais de recursos humanos, temos que influenciar essas empresas, pessoas, não é? E faz parte do nosso papel de especialista, é isso. né? E eu vou indicar uma shortlist, que é o que a gente fala, né, da indicação. Eu vou indicar pessoas diversas, eu vou defender, eu vou questionar, mas por que você aprovou essa pessoa? E por que não aquela? Mas qual que é o ponto? Então, assim, e começar. É assim, não adianta também a gente falar, não vou fazer assim. Não, mas como é que eu vou educar? Como é que eu vou fazer parte dessa mudança, desse ecossistema e vou transformar? Né? A gente hoje está falando não só das pessoas que chegaram na universidade. Se a gente olhar, a gente faz vários estudos sobre juventude. Assim, adoro. 18%, a gente apresenta, né? 18% das pessoas jovens estão na universidade e o resto. A gente não vai empregar essas pessoas, eles vão ficar em trabalhos informais. Pessoas incríveis. Por quê? O que a gente pode fazer como organização, enfim. Mas essa é uma causa que eu... Assim, não, eu não quero ser a pessoa prolixa. Eu vou te convidar depois para um outro podcast, não, então. É porque não tem caminho, assim, sim, de novo. Sim. São coisas que precisam ser pensadas e trabalhadas, né? E quanto mais você vai entendendo, você vai vendo que são muitos pontos que precisam ser olhados, não é uma coisa só, né? Fora de recrutamento até, né? Porque se você colocar essas pessoas que estão fora da universidade, entra em cidadania, você tem, assim, fora de recrutamento, é bem mais amplo do que... Muitas áreas nas empresas que podem ser responsáveis para isso acontecer de uma forma mais rápida, né? Sim. Eu concordo. Gente, tá chegando no finalzinho do nosso primeiro episódio. Bate-papo de comadre, assim, né? No próximo a gente pede cafezinho aqui, secamos a água aqui, a boca seca já de tanto falar. Você administrando a água até o final. Eu tô meu fã. O Eric deu uma sugestão do vinho, acho que o próximo a gente pode trazer uma garrafinha de vinho, a gente toma aqui. Mas eu acho que pra finalizar, eu não queria pedir mais uma dica, porque eu acho que acredito que a gente deu várias dicas aqui. Falamos, né, sobre comportamento, sobre entrevistas, sobre o RH, sobre as perguntas. Mas eu queria muito ouvir de vocês qual que é a percepção que vocês têm para esse ano, visto que o mercado tá bem maluco, tem muitas empresas demitindo, tem muitas empresas que estão precisando contratar, tem profissionais que querem fazer uma transição de carreira, não sabem para onde começar. Então, as pessoas, eu acho que eu percebi esse ano que estão com muitas interrogações na cabeça e poucas exclamações, não estão com muitas certezas. Quando eu falo pessoas candidatas, que eu estou dizendo ali, né? O que vocês acham que a gente pode recomendar, tranquilizar, de repente, contar um pouco do mercado, pra gente encerrar esse podcast com essa mensagem para essas pessoas? Porque eu queria, se a gente conseguir transformar uma interrogação numa exclamação, a gente já fez bastante coisa, né? Na cabeça de uma pessoa ali que está procurando uma posição, ou que acabou de sair do emprego e não sabe o que vai fazer, para onde... O que faz de caminho de vida ali, né? Bom, experiência própria. 15 anos atrás, quando eu resolvi mudar, olha só que curioso. Eu mandei um e-mail pro Max Gerger falando assim, olha, sou o Eric, blá, blá, blá. Trabalho na Oracle há 5 anos e quero mudar de carreira. E ele simplesmente respondeu assim, cara, ok, muito bacana a sua ideia, mas se prepara para ter uma redução salarial... E se você entende que é isso, vai com fé. E eu fiz exatamente o que ele falou e tô aqui, coitado, ele nem sabe que deu certo no final das contas. Mas a minha sugestão é assim, se for transição de carreira, eu sugiro que tenha um plano financeiro. Mais do que um plano de carreira propriamente dito. Eu quero sair de RH e ir para marketing, que isso é obviamente importante, mas você precisa entender que você pode ter ali uma condição financeira reduzida, você pode fazer uma aposta que de repente não vai dar certo. Então são algumas variáveis iniciais. Para aquelas pessoas que estão tentando se recolocar, que foram demitidas nessas ondas aí gigantes que aconteceram, continua tentando, por mais difícil que seja, continua tentando, aciona as redes que você tenha as pessoas da sua rede de contato. Não é fácil. Eu tive uma experiência de ficar 1 ano procurando e eu sei o quão difícil é. E eu mudei muito a minha postura como RH depois que eu passei por essa experiência.
E eu tive ofertas, é que eu não aceitei porque eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu tive esse luxo. Mas não é fácil mesmo assim você falar, putz, cara, 1 ano você aqui nessa situação. E é para aquelas pessoas que querem apostar, igual você disse, em tecnologia, é o mercado que sempre vai faltar mão de obra. Ele nunca vai conseguir acompanhar a tecnologia versus o que as pessoas conhecem. Então sempre vai faltar. É para todo mundo? Eu vou te dizer que infelizmente não é. Como várias outras áreas também funcionam da mesma maneira. Mas quem quiser apostar, você procura por bootcamps, por masterclass. Você tem muita coisa disponível na internet. Entre nos fóruns, entre nessas discussões. Teve o Web Summit agora no Rio. Putz, é super caro, mas assiste, tem muita live disponível já no YouTube. Então procura se atualizar em relação a isso, para quem está no início de carreira, para quem está na fase mais intermediária ali de carreira. Se prepara que de repente você pode dar 1, 2 passos para trás, mas, cara, a vida é muito longa, né? Se nada der errado, a vida é muito longa. Então, aposte sempre. Acho que eu sou super favorável de você fazer o que você tem vontade. Boa. Eu concordo muito. Eu acho que o primeiro processo é retoma o autoconhecimento, se conheça, entenda o que é importante para você, qual é esse momento, o quão preparado você tá para uma transição de carreira, para mudar, qual é o seu momento ali. Segundo, estude, se atualize, se conecte, entende o que está acontecendo. Mas eu não sei o que está acontecendo. Para de pensar e estuda. Estuda ali alguma coisa, entende o que você precisa desenvolver. Porque tem muita coisa que não está no nosso controle. E assim, não tem resposta. Como vai ser? Tem área que está aquecida, tem área que não. Pode ser que tenha gente que ganhe muito dinheiro nesse ano e gente que perca. Agora, o que a gente pode fazer? Do que está no nosso controle? Se autoconhecer, se desenvolver. E se preparar, assim, ativa a sua rede, conversa com as pessoas, se relaciona, tenta seguir, assim, tô entendendo que tá acontecendo algumas coisas no mercado, agora, o que eu tô fazendo pra mim? Qual que é o meu espaço ali, minha jornada, deixa de focar no outro, sabe aquela história do jardim do outro é mais bonito, aquela história? Foca em você, eu acho que o processo é esse, assim, o que eu tô fazendo, o que eu posso fazer melhor diante desse mercado, o que a tecnologia tá interferindo na minha área. Eu acho que é esse caminho, assim, se eu quero mudar de área, o que tá acontecendo naquela área? Vai buscar as pessoas dessa área, vai conversar, menos ficar vendo... Porque se a gente for procurar, cara, tragédia é um negócio que aparece, né? Sim. 1000 vezes. Ninguém fica contando, olha, não é manchete. Deu muito certo aqui. Não, o que deu errado vira manchete. E aí a gente fica angustiado, né? E angustiada, tem um monte de história não boa. Então eu prefiro dar o olhar otimista, assim, olha e se desenvolva, cresça que vai chegar alguma coisa pra você. E é isso, como você falou, né? Momentos difíceis acontecem, a gente está nas posições e na transição. Agora, sempre acredita, todo mundo tem uma história legal pra contar, não tem melhor ou pior, tem o que é pra você, sabe? Dizia minha mãe, cada panela tem sua tampa. É isso. Muito bom. Eric, como é que a gente te encontra no LinkedIn? Eric com C mudo e Toyoda, T-O-Y-O-D-A. Eu acho que é Paula A. Esteves. Vai estar marcado no LinkedIn. Mas pra quem estiver ouvindo no Spotify, depois abre o LinkedIn, Caio Murtino, que vai estar lá. Bem facinho de encontrar. Gente, muito obrigado. Eu amei. Se eu soubesse, eu tinha convidado antes pra gente bater papo, porque eu acho que tem mais assunto aqui. E pra vocês, espero que isso possa contribuir de alguma forma na carreira, nas decisões que vocês estão tomando, nas decisões futuras, de repente. E em breve a gente se encontra. Vai ter uma recorrência, vou trazer outros convidados, outras convidadas, pra gente bater mais um papinho aqui sobre RH, bem desconstruído, do jeito que todo mundo possa entender. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Um beijo.